Tem uma maioria que é contra a esquerda ali e vai continuar hostil à nossa presença. O Nicolas Ferreira, quando era vereador, por exemplo, tentou caçar meu mandato, sem nenhuma justificativa. Eu tive que perder muito tempo da minha vida política lutando contra uma pessoa que simplesmente não gostava da minha presença ali. Uma das maiores alegrias que a gente teve nessa eleição foi aumentar a bancada de esquerda. Para mim foi um sentimento de superação. Eu fiquei surpresa com a quantidade, de pessoas que passaram a acreditar no meu trabalho. Quase tripliquei o número de votos. Eu percebo que alguns projetos inconstitucionais, por se tratarem pautas de extrema-direita, chegam a plenário sem motivo, O ideal é que projetos inconstitucionais não cheguem no plenário. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo a vereadora reeleita de Belo Horizonte, a terceira mais votada com 21.485 votos. Isa Lourença, do PSOL, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso Café com Política e agora ao nosso novo espaço, nosso novo estúdio. Guilherme, Thalita, sempre bom estar aqui com vocês, gosto muito. E estou impressionada aqui com essa nova estrutura do Tempo. Parabéns para vocês, para toda a emissora. Obrigada, viu, vereadora? Prazer tê-la aqui. Parabéns pela reeleição. Obrigada. Vereadora, então quero começar exatamente pela reeleição. Para a vereadora Isa Lourença e para o PSOL, de alguma maneira foi uma surpresa alcançar esse patamar de mais de 20 mil votos e ser a terceira vereadora mais votada da capital? Guilherme, eu tenho falado que para mim foi um sentimento de superação. Superação porque eu fui eleita com 7 mil, então eu quase tripliquei o número de votos, então foi uma superação em relação ao trabalho, Mostrei que, dando oportunidade, a gente sabe trabalhar bem para o povo, e isso para mim foi um sentimento positivo, e superação porque foram 4 anos muito difíceis. Eu comecei o meu mandato na pandemia, Eu tinha uma bebê de 1 ano em casa, e o mandato para tocar a pandemia, 4 mil pessoas morrendo por dia, enfrentando negacionistas que não queriam usar máscara, que não queriam vacina. Então a gente enfrentou um 2021 difícil, depois veio 2022, que eu me dediquei muito na eleição do Lula. 2023 eu comecei a enfrentar ameaças de morte contra mim e contra a minha família, então foi um ano muito difícil, que ali foi um momento que eu pensei que será que tá valendo a pena estar aqui? E aí vem 2024 com esse resultado que me mostrou que sim, que vale a pena, que apesar da violência tem muita gente comigo nesse projeto. Então eu senti um sentimento de superação. Eu sabia que era possível aumentar o número de votos, mas eu fiquei surpresa com a quantidade, de pessoas que passaram a acreditar no meu trabalho. O que você coloca como destaque da sua passagem pela Câmara durante esse tempo e que você quer levar para os próximos 4 anos? Eu coloco como destaque a luta contra a extrema-direita, contra o fascismo. Isso foi boa parte da minha vida na Câmara nesses 4 anos. Foi lutar contra projetos inconstitucionais e de perseguição às pessoas, travestis, transexuais, a nossa comunidade LGBT como um todo, de perseguição muitas vezes a crianças e a mulheres. E eu coloco isso como destaque porque muitas vezes a gente perdeu o debate na Câmara, Vocês devem se lembrar, por exemplo, no projeto de proibição da linguagem neutra, que a gente chama de um projeto de censura nas escolas. A gente perdeu na Câmara, o projeto foi aprovado, depois o prefeito vetou e a Câmara derrubou o veto e nós entramos na Justiça com um argumento que é um projeto inconstitucional e ganhamos na Justiça, a lei está suspensa. Então, boa parte da minha vida na Câmara foi lutando contra projetos inconstitucionais de perseguição a determinados grupos da nossa sociedade, principalmente grupos LGBTQIA+. E eu acredito que foi importante, porque muitas pessoas que não concordam com esse projeto de extrema direita, de ódio às pessoas, passaram a me ver como uma porta-voz e uma alternativa para combater esse tipo de prática, e eu acho que isso foi uma das principais atuações ali na Câmara. Agora deixa eu te perguntar, vereadora, do ponto de vista da estrutura que a Câmara lhe fornece, e em 2 frentes, política e institucionalmente. Primeiro, para fazer o seu trabalho, a senhora considera que as ferramentas necessárias para uma vereadora no campo político em que a senhora está
estão adequadas para fazer esse debate, que as coisas são equilibradas dentro da Câmara, que o presidente, primeiro secretário, todo mundo tem um olhar equânime para tudo que acontece dentro da casa e que é possível fazer essa discussão, como a senhora tem feito nesses projetos, de uma maneira igualitária na hora que o debate chega lá para o pinga-fogo, para os projetos que vão para casa? Eu acho que a gente vive diferentes momentos na Câmara. Já teve momentos que eu me senti com mais espaço para debate, já teve momentos de eu ter microfone cortado sem justificativa. Simplesmente você não fala aqui, o seu microfone está cortado. Então já teve diferentes momentos, a depender da pauta. Eu acho que chega projetos inconstitucionais no plenário, como esse projeto que eu acabei de citar de censura nas escolas, que era inconstitucional, tanto é que a Justiça acionou a Câmara e suspendeu a lei. Já teve outros projetos inconstitucionais também, que a gente conseguiu barrar na Justiça e que deveria ser barrado na Comissão de Legislação e Justiça. Então, eu percebo que alguns projetos inconstitucionais, por se tratarem pautas de extrema-direita, chegam a plenário sem motivo, né? Assim, sem dever chegar no plenário. Porque o ideal é que projetos inconstitucionais não cheguem no plenário. Então, eu acho que isso é um elemento para se considerar na Câmara. E já tive momentos, por exemplo, em que o Nicolas Ferreira, quando era vereador, por exemplo, tentou cassar meu mandato, sem nenhuma justificativa. E eu fiquei tendo que, de vereador em vereador, explicar que eu participei de uma manifestação contra o racismo e, por conta disso, ele estava dizendo que eu quebrei o decoro parlamentar. Eu acho que, assim, foi um momento que eu tive que perder muito tempo da minha vida política lutando contra uma pessoa que simplesmente não gostava da minha presença ali. Então, eu acho que teve momentos muito difíceis para mim ali na Câmara Municipal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que com a articulação política, com o nosso jeito de fazer política, a gente conseguiu, porque eu consegui aprovar 18 leis na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Eu acho isso um grande fato. Já teve vez, Thalita, que eu não queria votar num projeto porque eu não concordava com ele, e os autores do projeto virou para mim e falou assim: se você não votar nesse projeto, você vai ser uma vereadora de um mandato só, porque você não vai aprovar nada aqui na Câmara Municipal. E isso no meu primeiro mandato, eu fiquei muito assustada. Eu falei assim, não, eu não vou votar. Mantive a minha posição, não votei no projeto. Tive que recorrer muito à força dos movimentos sociais, da população mesmo, para me ajudar na elaboração do projeto, para me ajudar na pressão para poder aprovar o projeto, para aprovar meus projetos, e consegui 18 leis aprovadas. Então, tive diferentes momentos ali na Câmara, mas no final das contas eu acho que saí vitoriosa aí, por isso esse sentimento que eu falei no início de superação. A senhora citou a época em que Nicolas Ferreira era vereador, e agora o vereador mais votado em 2024 é o braço direito de Nicolas Ferreira. Isso te assusta de alguma forma? Não me assusta, porque eu já convivi com o Nicolas, né, na Câmara, e sei como é a prática deles, de provocação contra a esquerda, de ódio mesmo, né? Contra a nossa presença ali no plenário. Hoje mesmo a gente está vendo muitos ataques à vereadora do PSOL que foi eleita junto comigo, a Júlia Santos. A gente está vendo vereadoras atacarem ela constantemente nas redes sociais, e ela é uma mulher travesti negra que foi eleita ali para a Câmara, aumentando a bancada do PSOL. Então a gente percebe que vai ser um lugar que vai continuar hostil à nossa presença. Tem uma maioria que é contra a esquerda ali e vai continuar hostil à nossa presença. Mas acho que nós estamos preparadas para fazer os embates, e uma das maiores alegrias que a gente teve nessa eleição foi aumentar a bancada de esquerda, né? Não só o pessoal aumentou de duas para 3, né? Vamos 3 mulheres, como o PT também aumentou de 2 representantes para 4. Eu acredito que essa maior quantidade de pessoas na esquerda vai nos ajudar muito a trabalhar mais pautas e também a resistir ali dentro. Eu quero conectar duas coisas que a senhora mencionou: o aumento da bancada de esquerda com a primeira reunião que tivemos em torno do nome de um candidato com o nome colocado e apresentado para ser um candidato potencial à presidência da Câmara, o vereador Juliano Lopes Lobato. E tiveram a participação de pelo menos 2 integrantes do que é convencionado como a bancada de esquerda: o vereador Wagner Ferreira, vereador Edmar Branco do PCdoB.
A avaliação que os senhores vereadores fazem do campo de esquerda é de que foi correta a participação deles, era adequada, isso foi conversado com vocês, é um espaço de diálogo que precisava ter sido feito ou foi feito de uma maneira diferente como vocês esperavam? Queria a sua avaliação, vereadora. Guilherme, eu considerei a presença deles ali num vídeo, né? Não na reunião em si, mas num vídeo de apoio ao Juliano, precipitada. Achei precipitada, a gente tinha acabado, né? Foi um dia depois de acabar o segundo turno, há 2 meses da eleição da Câmara. Eu achei precipitado, a gente não conversou entre nós, eu esperava que a gente pudesse ter um diálogo maior, né, com esses dois vereadores ali no campo da esquerda. Mas eu não julgo também, né? Eu acho que tem um elemento da eleição da Câmara que a gente precisa falar, que ela não garante direitos para a minoria. Diferente de outras casas legislativas, a minoria não é um bloco com direitos políticos ali dentro. Então, quem ganha a eleição da Câmara ganha tudo, inclusive a possibilidade de excluir determinado grupo. Então, se a minoria não votou em mim, eu posso colocar a pessoa numa comissão que não tem nada a ver com o tema que ela trabalha. Eu posso retirar elas de conselhos, eu posso excluir mesmo politicamente. Isso faz com que a eleição despolitize um pouco, porque por mais que às vezes você não tenha acordo com aquele grupo político, você faz uma composição para não ser isolado politicamente. Então eu entendo esse movimento, mas eu achei precipitado, porque acho que muita coisa tem para acontecer na eleição da Câmara ainda, e eu tô adotando uma postura muito mais de observadora, de conversar. Tive uma reunião ontem com o Juliano, conversei com ele, falei: Juliano, obviamente eu não tenho a menor condição de dar minha palavra aqui para você agora, porque nós temos bastante tempo ainda até chegar a eleição, mas estou ouvindo todo mundo, estou conversando para que a gente tenha a melhor decisão aí da esquerda, mas já tivemos uma reunião entre o pessoal e o PT e a decisão de caminhar junto, seja lá o que a gente for fazer, que a gente ainda não decidiu, se vamos lançar uma candidatura nossa, se vamos apoiar alguém, nós vamos caminhar junto nessa eleição da mesa diretora. A senhora viveu o tempo de disputa, onde era mais, onde as brigas estavam mais acirradas entre Gabriel Azevedo e o grupo da família Aro, que é exatamente o grupo que tenta fazer agora o Juliano Lopes ser o presidente da Câmara a partir de janeiro do ano que vem. Há algum temor da bancada da esquerda de que a Câmara viva mais um momento como aquele que se passou? Thalita, no ano de 2023 foi um ano realmente conturbado ali na Câmara, né? Primeiro, nós tivemos uma eleição da mesa diretora em que o Gabriel se tornou presidente por um voto, e foi assim, foi uma sessão assim, com o vereador sendo escoltado, né, por outros vereadores, com briga, com tudo, com direito a tudo. E o Gabriel é eleito presidente exatamente com o grupo do Marcelo Aro, né? E depois eles, inclusive com um acordo de que ele seria presidente por um ano e o Juliano presidente por outro ano. Depois eles rompem esse acordo, eles rompem politicamente e a Câmara virou aquele Deus nos acuda sobre cassação do mandato do presidente ou não, sobre denúncias de um lado para o outro, e desde aquele momento eu também adotei essa postura de, assim, isso não é comigo, esse tipo de disputa não é minha, eu não faço isso, eu não tenho nem lado, porque eu sei lá do que se trata. Então, eu preferia que a gente não tivesse um momento como esse, uma eleição tão conturbada quanto 2023 e um momento tão conturbado como foi. Mas, esse jogo aí não sou eu que dou as cartas, então me cabe ficar um pouco de canto mesmo, assim. A gente precisa escolher nossas batalhas, né? Tem batalha que a gente entra e tem batalha que é mais do outro campo, a gente se posiciona quando for a hora. Com esse cenário que a senhora mencionou, de uma eleição que faz com que as minorias, na sua avaliação, sejam muito excluídas dos processos de decisão, o que a esquerda, neste momento, pode ser o PT e o PSOL, se a senhora quiser expandir para o bloco inteiro, gostaria de ter num eventual acordo com Juliano Lopes? Ou seja, é preciso ter um espaço específico na mesa, é preciso ter uma garantia de que ocupará determinadas comissões a serem discutidas, mas que garantam uma participação. Precisa ter isso para que eventualmente algo aconteça de diferente, vereador? Se formos caminhar para uma composição
da Câmara como um todo, porque veja, se a esquerda decide por uma composição com Juliano Lopes, nós temos voto suficiente para decidir a eleição da mesa diretora. Então, isso significaria um acordo global em torno da figura do Juliano. O que a gente teria que ter? Uma composição de forças políticas, né? Então, assim, nós temos que ter a representação de todas as forças na mesa, nós temos que ter a representação das forças nas comissões, não podemos dar uma maioria para uma força de extrema-direita, por exemplo, que vai impedir que os projetos da esquerda avancem. Então, nós teríamos que ter maturidade política suficiente para ter uma composição equânime de forças políticas ali dentro da Câmara Municipal. Eu não sei se vamos caminhar para isso. Então, acho que ainda tem muitas conversas para a gente fazer para ver se esse vai ser o caminho ou não. Como deve se comportar o prefeito reeleito Fouad Noman nesse segundo mandato? O prefeito, eu acho que ele continua fazendo o mesmo que fez nesses últimos 2 anos. Eu acredito que o prefeito, muitas vezes, ele sinaliza, né, para pautas democráticas, e isso é importante no contexto que a gente está vivendo. Inclusive, eu apoiei o Fouad por isso, né? Não é o meu prefeito, eu acho que tem muitas coisas erradas que o Fouad faz também. Então, por exemplo, apresenta uma reforma administrativa para a Câmara que, ao mesmo tempo que cria a Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, que é muito importante para combater a fome, e que eu estou de acordo, dá mais poderes para a PBH Ativos, que é uma empresa que inclusive já foi alvo de CPI da Câmara, e já falei assim, essa parte aqui não tem condição da gente aprovar no município de Belo Horizonte. Então é um prefeito que eu acho que faz coisas positivas e coisas que não concordo, e assim eu caminho com a independência para estar do lado que eu acredito que for melhor para a cidade de Belo Horizonte. Então eu acho que o prefeito continua com essa postura, né? É um prefeito que não é o meu prefeito, não é o projeto que eu acredito, mas é um prefeito democrata. Então eu apoiei o Fouad no segundo turno porque eu acreditava que do outro lado, com o candidato do PL, não era um prefeito democrata, era um prefeito que não acha que as minorias políticas devem se expressar. É um prefeito que acha que as pessoas LGBTQIA+, têm que voltar pro armário e não poder se expressar, seja na rua, seja na escola, seja no atendimento à saúde, poder ter direitos garantidos, não garantir direitos para uma parcela importante da população. Era um prefeito que falava, era um candidato a prefeito, né, o Bruno Engler, que falava abertamente que não tomou vacina da Covid-19. E aí? E se o filho dele não vacina, não coloca em risco as outras crianças? Então, para mim, assim, a campanha de vacinação ela é fundamental, até porque nós temos menos pessoas acreditando em vacina e nós precisamos mudar o jogo, né? Nós precisamos que mais pessoas acreditem em vacina. Então, assim, nos termos básicos, democráticos, de subsistência, de sobrevivência da população, eu acho que o Fouad vai ser um prefeito muito melhor do que a outra alternativa que estava colocada. Agora, continuamos fazendo oposição em temas que nós não acreditamos que é o caminho para a cidade. Nós estamos conversando com a vereadora reeleita em Belo Horizonte, Isa Lourença, do PSOL. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Aquele momento que a senhora já conhece muito bem, vereadora. Adoro. É bom. Momento. A gente gosta também. Todo mundo está sempre animado para o bate-pronto. Então vamos lá. O PSOL deveria ou deverá ocupar algum espaço em secretarias com o prefeito Fouad Noman? Na minha opinião, não. O pessoal não discutiu. A minha opinião é que não. A esquerda em Belo Horizonte depois dos resultados de 2024. Saímos fortalecidas, mas com um longo caminho pela frente para a reconstrução da esquerda, para a gente virar o jogo contra a extrema-direita no país. O que a bancada de esquerda e a senhora consideram como uma obrigação que não foi cumprida e que precisa ser feito pelo prefeito de 2025 a 2028? Sem dúvida, acho que o tema central dessa eleição e dos próximos anos vai ser educação em tempo integral para as crianças de Belo Horizonte. Nós precisamos garantir que as crianças tenham esse direito que hoje não está tendo na cidade.
Isa Lourença, vereadora reeleita em Belo Horizonte, a terceira em questão de número de votos, né, vereadora? Isso. Fazendo então aí um reconhecimento, dando os nossos parabéns mais uma vez. Obrigada pela participação. Volte sempre. A senhora sabe que o Café com Política está aqui aberto para você. Obrigada, Thalita. Obrigada, Guilherme. Podem sempre contar comigo.